licor assim, grosso, sabe? E tem Lá muito sabor, né? É, e lá tem uns caldinhos assim, que parece água assim de lavar a mão. que aí, tipo... Com os negócios boiando, né? É, umas coisinhas assim, perdido, um camarãozinho rodando assim, perdido. Sabe? Ah, mas Aí... é tipo tacacá, né? Não, mas o tacacá, pois é, o tacacá ele já tem textura, É, tem sabe? aquele Ele tem fundo, coisa também, é, entendeu? camarãozinho. Então, o camarãozinho, mas tem uma babinha, uma gominha Ah, ali então também. lá é bem limpão. Não, é assim, você mexe assim, dá É dó. uma água suja. Aquilo não é falando mal da comida do Japão. Não é a comida do Japão é a Mas, comida do tipo, Japão, mas eu não sushi, me você não- adaptei. Não, e o sushi também é diferente. Não é que nem aqui que a gente Não, inventa pra não, é caramba. que aqui a gente, porra, Coloca manga. é o que a gente gosta, a gente bota. Eu já comi sushi aqui com Doritos, cara. Os caras... Sushi de fruta é demais. né? Os japoneses devem olhar e falar, velho, o que vocês estão fazendo com a minha comida, cara? Já viu a pizza também? A gente coloca tudo na pizza, cara. Tudo pra nós que a gente quer que seja pizza, é pizza. Cara, eu já comi pizza com coraçãozinho. Só de coraçãozinho de galinha, sabe? Foda-se, vou colocar. Caralho. Os caras usam mais de decoração mesmo do que de... Lá na cidade da minha mulher, que é interior do Paraná, tem um hambúrguer que não tem pão, é polenta em cima, polenta embaixo e o lanche dele. A gente fez uma pesquisa aqui, a galera aqui gosta mais de polenta que de pão, e a gente resolveu que a gente vai substituir. Eu acho que os caras falaram assim, a gente gosta de polenta. Quem gosta de polenta aqui? Quem gosta de hambúrguer? Vamos juntar esses negócios. Pronto. Aí a galera olhou e falou, faz sentido. Eu gosto de chocolate também. Ok. Claro. Chocolate junto. Vai ter de Nutella. Mas eu queria entender, cara, porque a gente nunca conversou sobre isso, sua linha temporal, cara. Como você começou, velho? Como que você falou, eu vou ligar uma câmera e... Comecei quando eu nasci, mano. É? Quando eu nasci, eu comecei. O que você fez? Porque, assim, no começo, eu não digo que eu tinha um chamado, não era um chamado, não. Mas, assim, quando eu era criança, eu sempre curti as coisas mais criativas da parada, tá ligado? Tipo Sempre o quê? gostei de, por exemplo, se o carrinho tá quebrado e a galera quer brincar com outras coisas, eu pegava o carrinho quebrado e abria ver o que Entendi. quebrou. Quer entender? Por quê? E aí, quando eu assistia, tipo, Harry Potter, e tinha o menininho que fazia, porque na época eu era criança, né? Os primeiros Harry Potter, o menininho era criança. Aí eu falava, e esse menino aí? Que nem minha língua fala e eu tô vendo ele aqui na televisão e por que eu não? Caralho. Entendeu? Eu tinha isso em mim, aí eu não sabia o que era ainda que eu tinha que fazer, onde que eu tinha que procurar, mas eu ficava sempre me perguntando, por que acontece essas coisas com essas pessoas? Comigo não acontece só porque eu moro aqui? Se eu tivesse nascido lá, então eu ia conseguir, porque se eu tenho vontade, eu ia fazer. Meus pais me botar na aula de teatro, eu ia fazer, mas aqui eu não consigo. Então, será que é só porque eu nasci aqui? Aí começava. Então vou ter que dar uma volta. Então vou ter que ir mais pra lá. O que eu preciso pra fazer isso E aí eu comecei a ser mais explorador. Eu sempre assim, eu preciso ir mais pra lá. Mas como você pesquisava nessa época? É internet? Você falava com seus pais? O que Então, era? aí não tinha pesquisa nenhuma. Aí era da minha criatividade. Eu tô bem antes, né? Isso da minha criatividade normal. Se eu tava lá no interior da minha avó, não tinha muito o que fazer. Lá tinha uns livros de... Lá tinha uns livros de matemática, de química, de geografia, né? Porque o meu tio estudava lá e era um interior, muito, muito longe, assim, não tinha água, não tinha luz, não tinha estrada, tá ligado? Caramba. Não tinha nada. Que E aí eu tava lá cidade Santa Luz, no Piauí. Caramba. Nessa época não tinha, né? Quando eu era criança, né? Isso foi, minha irmã foi operada, o coração, tal, uma parada. E aí eu tive que ficar, porque a gente não tinha dinheiro pra todo mundo ir, Entendi. né? E eu tive que ficar. Fica aí com a avó, e eu fiquei lá. E aí nessa época eu lia esses livros que o meu... Ou seja, eu tava sempre buscando, entendeu? Tava sempre procurando, escavaçando alguma coisa, procurando. E o meu tio estudava lá, pegava bicicleta, ia pra escola e tal. E aí tinha uns livros lá que ele deixou lá, matemática. Eu lia tudo de matemática, ficava lendo as coisas de matemática. Física, eu ficava tentando entender as coisas de física. Parábola, não sei o quê. Só lendo mesmo, lendo. Qualquer coisa que caísse na sua mão. Qualquer coisa que caísse Quadrinho na minha também, mão. ó? Quadrinho também, tinha uns 3 da Turma da Mônica lá que tinha. Que aí eu lia de trás pra frente, porque só tinha 3. Só tinha 3, você decorou. Exatamente. Aí tinha, vamos dizer... Eu acho engraçado. Lá, a minha avó tinha um rádio, né? E aí esse rádio colocava pilha, ela sempre colocava de manhã e à tarde, às 6 horas. Sempre às 6 da manhã e sempre às 6 da tarde. Que às 6 da tarde tocava uma missa lá, uma novena. E de manhã ela ia fazer um café e ficava tocando um negocinho. E aí sempre tocava muito Felipe Dilon, né? Aquela, a musa do verão, calor do... Tocava muito Michael Jackson, que era aquela música... Toma, baby,
Você sabe que esse personagem saiu por causa do Michael Jackson, né? É, né? A gente ficava só falando assim um com o outro, o biólogo e a gente... Eu gostaria de mais coisa. Pega cerveja pra mim, coisa do lá. Ai, galera, vocês têm que ver. E aí, cara... Aí tocava muito Felipe Dilon, Michael Jackson e Pepe Moreno. Então, caramba, todos os dias, Que o Pepe diferente. Moreno tocava aquela Tô ligando pra você, no orelhão aqui da rua, a música do Menino de Rua. Aí tocava, às vezes eu ficava contando quantas vezes tocava Felipe Dilon, porque essas eram as músicas mais das paradas que tava no momento. E aí, como eu não ouvia nada, não assistia nada, porque não tinha televisão, não tinha notícia nenhuma. Não tinha televisão? Não tinha energia, não tinha luz, não tinha nada. Ah, era pilha o rádio? Pilha o rádio. Caralho, cara. Como eu não tinha acesso a nada e não sabia de nada, eu achava que o Felipe Dilon, o Pepe Moreno e o Michael Jackson estavam brigando pra ver quem era o melhor do mundo, entendeu? O que? Você achava que... Eu achava que a concorrência era Felipe Dilon, Michael Jackson e Pepe Moreno. Aí falava, hoje o Felipe Dilon tocou mais que o Michael Jackson. Aí eu pensava, tá ganhando o Felipe Dilon do Michael Jackson, entendeu? Caramba, tipo... Era três vezes... essa era a minha falta de informação que eu tinha, não tinha acesso. Você criar uma historinha na cabeça. Na cabeça ó, meu filho tinha aí, que ó. criar. Ó, moleque, daqui a pouco você tá... Daqui a pouco tá o meu correndo também. Eu duvido você falar o nome dele. Fala. Whindersson. Fala. Whindersson. Fala. Não. O Whindersson. O Whindersson. O Whindersson, fala. Quer mais não. Ele teve mais medo de falar meu nome do que vontade de falar. Ele falou, Windy. Fala Whindersson. Ó, minha mulher lá. Acho que você tudo não conhece bem? ainda, não, né? Não, tudo bem. Prazer. Queria vir tietar, eu falei, calma, quer tirar foto. Ah, eu falo mesmo. Minha mãe tá aqui, meu pai também, por causa da Covid, estão morando aqui comigo, que também queria vir. Eu falei, não vai descer todo mundo, não. Não pode. Até o cara que corta meu cabelo, o Paulinho, ó, grande amigo meu, tá aqui também. E aí, Paulinho? Mas, cara, que louco. Eu sentia isso também. Claro que, pô, tinha televisão, era outra época minha. Mas você não vai saber desse desenho. Eu assistia Speed Racer, que era um desenho de uns carrinhos de corrida. E eu fazia a história toda na minha cabeça, eu também desenhava na parede o carrinho e tal. E você era pior, você não tinha nem o visual, né, cara? Nada. Era só essa ligação de música, então com certeza veio daí, né? E aí eu pedia pro meu pai, tipo assim, um caderno de desenho, que eu queria também Ah, você também? desenhar. Eu sempre fui muita vontade de fazer as coisas e tal. Meu pai também me apoiava nessas coisas, comprava pra mim uns cadernos de desenho, umas folhas em branco pra eu O desenhar que você e tal. desenhava? Tinha um pintor que morava do lado da minha casa. Pintor de quadro assim mesmo? Ou Não, de ele pintor de pintava parede? assim, de parede, ele, sabe aqueles cabeleireiros unissex aí? Sei. Aí o Aí cara... bota uma mulher e um cara, assim, aquelas com o mulher cabelo tudo bem... torto assim. Uhum, É, tô isso ligado, mesmo, tô isso ligado, mesmo. tô ligado. Só que ele desenhava gente que também desenhava muito bem. Aí ele me ensinava a fazer os traços, assim, as coisinhas Pô, não direitinho. sabia desse seu Eu aprendi a lado. desenhar também. E por que você não seguiu Música na esse- igreja. Música na igreja lá? Uhum. Ou depois? Não, lá. Lá? Que igreja que era? Assembleia de Deus. Ah, é? É. Caramba, cara. Mas você chegou Pra a... casa, ó, terninho. Sério? Tchá, 10 anos eu fui crente. Mas usava terninho até nessa idade também? Também. Não, né? É Não, mesmo? eu usava, assim, comecei a me adaptar mesmo ao estilo de vida. Que louco. Eu fui na igreja evangélica depois de velho já. Você na Ah, Bola não, de eu Neve. fui desde novinho, assim, minha família, ninguém ia. É, e Era você só eu, gostava? um amigo meu gostava de ir, ele era tipo meu melhor amigo, aí ele falava, vamos lá, tu vai ver como é que é e tal. Aí eu fui, fiquei indo e gostei. Você gostava da música e também do ambiente. Gostava da música, gostava do ambiente, as pessoas assim eram legais. Pregação também, você prestava Eu atenção? costumo dizer isso, que a galera fala, igreja isso, igreja aquilo, igreja roupa, igreja tá lá. Não, tudo bem, tem as aqui também, mas também tem a galera que tem uma boa Claro intenção. que E eu tem, acho que eu saí numa igreja que a galera é super bem intencionada, assim, sabe? Eu aprendi muito a parada de, tipo, a gente construía casa pros irmãos. Tinha uns, o irmão tá passando necessidade, vamos fazer a surpresa pra ele. Todo mundo construía É uma mesmo? casa, entregava geladeira e tudo mais. Tipo, todo mundo bem legal, bem tranquilo e bem transparente. O negócio das ofertas lá, tinha um quadrinho que mostrava, era tudo bem transparentinho e tal. Então, tipo, tinha aquela parada, irmão, esse mês foi fraco. É, né, tal, Vamos mas- colaborar mais. mas eu também queria subir o ranking também. Eu É. falava assim, eu tava lá com a galera, falava, galera, e aí? Vamos lá, pô. Vamos doar. Estamos Oxe, perdendo aí pro como é diabo, que é, né? pô? A outra igreja ali, a Madureira, tá ganhando, É. pô. Pô, eu também tenho boas lembranças e boas coisas pra falar da igreja, cara. De você ligar pro pastor de madrugada que você tá mal e ele te atender e tal. E a gente tem que saber que é assim mesmo. Às vezes é e às vezes não é. Você- Né? Às você- vezes pega a falcatrua mesmo acontecendo, no ato mesmo acontecendo. E às vezes são pessoas bem intencionadas, assim, Exatamente. tão a fim de ajudar mesmo. E às vezes é uma pessoa dentro da igreja, às vezes são várias. Mas, cara, são seres humanos, né, cara?
Você tem que entender que não tem a ver com a fé. A fé é separado da igreja. Eu acho que você pensa assim também, a sua fé não tem nada a ver com a igreja. Ah, cara, faz né? um tempo que eu não vou na igreja também. Eu também, faz muito tempo. E não quer dizer que eu deixei de acreditar em Deus, cara. Veio aqui o Rina, faz 2 semanas, né, que ele veio aqui, o pastor, que eu ia na igreja lá. E eu falei, caramba, faz uns 10 anos que eu não vou, cara. Mas eu encontrei com ele, parecia que eu não tinha passado um dia de trocar ideia, de sentir aquela coisa legal. Então, isso aí é o dar sem querer receber, né? Que é o cara sempre esteve ali por você e você sempre esteve ali por ele. Se Exatamente. alguém precisasse um do outro, não ia ter, você tá 10 anos sem falar comigo, por que agora você precisa de mim? É, porque é assim que a vida é. A vida cara. é, cara. Ela e você